Década de, sei lá, 70, na década de 80, talvez acho que década de 70. A frase era só Cristo salva. Depois saiu também a história de Jesus Cristo é a resposta. Daí teve um período que era Jesus te ama, sorria. A gente não tinha muito o que falar, então só pedia um sorriso. E aí a gente tem um monte de respostas. Qual que seria a pergunta nesse tempo pós-moderno, nesse século XXI? Qual que é a pergunta? Será que essa nossa técnica de evangelizar via apologética, citando a Bíblia à torta direita, será que isso funciona? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Conta aí, como que é essa história? Funciona bem esse evangelismo? Na verdade é uma herança de muito tempo que os jovens, principalmente, a gente vê muito isso no Orkut, em comentários, que o pessoal quer usar todo o repertório evangeliquez e bíblico para responder uma pergunta que é básica, que é elementar. Olha, me fala uma coisa, você já usou quantas leis espirituais que era mesmo? Essa é clássica, né? Quantas? 3, né? 3, 5? 4. 4? Quem dá mais? 7, deve ser 7. O pessoal aqui não se converteu direito ainda, mas você acha legal? Você já usou essas leis assim para evangelizar? Não, o que é isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui evangelizar, eu devia ter, acho que uns 12, 13 anos na igreja. Foi 50 aí? Foi século passado. Mas eu lembro que o pastor lá estava ensinando a gente entregar folheto na rua. Ensinando a entregar folheto? Isso é assim, exatamente de folheto. Ele falou, você tem que ter uma abordagem legal, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei os folhetos, a primeira pessoa que eu vi, eu joguei os folhetos no chão para ver se a pessoa parava. Aí ela seguiu. Pisou em cima. Os folhetos voaram. Tinha o das cores, não tinha o negócio das cores também? O céu é amarelo. Não, Tinha para criança. Tinha um folheto que eu distribuí muito, que era o seguinte, na capa assim estava escrito... Se você recebeu esse folheto, pode reclamar com ele depois. Estava escrito assim, o que fazer para ir para o inferno? A pessoa abriu o folheto, não tinha nada, estava tudo em branco. Ela falou assim, nada! Daí virava, tinha o planinho da salvação. Mas sei, isso era muito bom. Não, acho meio louco que você está falando de folheto, eu lembrei de um que tinha lá, que era assim os não sei quantos, 43 venenos do cigarro. Ou seja, em vez de você falar de saúde, de você falar de alguma coisa positiva, e isso foi no século XIX também, num período de avivamentos em que a ênfase no inferno, você não prega uma coisa legal, você só prega a contrapartida. Prega o susto, né? Você acha que funciona isso, João? O jovem de hoje tem medo de alguma coisa e vai aceitar Jesus por medo, vendo tudo que ele vê no YouTube? Uma religião como o islamismo, por exemplo, tem crescido tanto porque é uma religião que prega muito essa coisa da você obter os resultados, obter a vantagem no pós-vida. Então, assim, existe a coisa que é voltada para as pessoas que não têm esperança. Agora, a gente está falando, lógico, de uma abordagem das pessoas mais escolarizadas. Aí sim, acho que não funciona. Quer dizer, a gente tem ouvido falar, eu acho que pode ser verdade, de que o ateísmo ele aumenta conforme aumenta a escolaridade, conforme aumenta a renda da pessoa e tal. Começa a questionar mais. O próprio livro de Jó tem uma série de indagações. Quem tem as respostas no livro de Jó não é Deus, são os amigos de Jó que têm respostas e elas são falsas.
Como que você acha isso? Você acha que funciona a gente explicar as coisas? Aí é quase um jogo de marketing, né? Você está aproveitando uma situação para a pessoa estar debilitada, ou, por exemplo, você falou aí do velório. Não vem pelo amor, vem pela dor, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o que eu estava falando é que, por exemplo, quando a pessoa em si, ela se vê numa situação que ela não tem para onde fugir, que o dinheiro não vai ajudar, e ela acaba pulando para esse lado, e aí ela acaba acreditando em qualquer coisa. Você acha que na hora que ela passou pela crise, ela continua fazendo o voto dela, ela continua lá com a promessa dela, ou ela esquece? Eu acho que as duas coisas, tanto algumas pessoas que não tiverem realmente um encontro real da fé, vai passar por ali, vai acabar ali, passou o sofrimento, acabou também a neuro, né? A necessidade de buscar a esperança, é uma coisa que até o Pondé falou no debate lá, né? A gente, o humano, tá sempre pensando que tudo no final vai dar certo. É a esperança, né? E qual que é o caminho, então? Eu queria saber rapidinho de cada um para a gente terminar. Qual que é um evangelismo, uma estratégia de evangelização legal para esse século XXI, aí já no ano de 2008? Wander, vamos seguir a ordem aqui. Eu acho que é... Jogar o folhetinho no chão. Não, acho que evangelismo é você... É a velha história, vai parecer chavão, mas eu acho que é bem isso, é você amar o próximo. E como aquela frase que falam, que foi Francisco que disse, né, de prega o evangelho, se for preciso, usa palavras. Eu acho que é bem por aí. E aí, você, Carlos? Eu acho que é por aí. Você tem que viver, em primeiro lugar, o que não é fácil, né? A gente não pode ter ilusão que ter uma vida íntegra ou com valores é fácil, né? Em primeiro lugar, isso daí. E essa questão de pregar no sentido do proselitismo é em segundo plano, né? Com certeza. E aí, Fábio? Eu acho que quando a gente fala em evangelismo, a gente às vezes tem muita noção do evangelismo em massa, né? Então você converter milhares de pessoas ou dezenas de pessoas, eu acho que isso é mais difícil. Eu acho que você a sua vida que realmente vai transformar ou vai ser um exemplo para as outras pessoas. E acho que o exemplo não é você falar na minha vida dá tudo certo, eu não peco, eu não faço nada de errado. Acho que é justamente o contrário. Acho que o maior evangelismo é você mostrar que você erra, que você é um pecador e que justamente você é dependente da graça, né? E é esse lado humano que às vezes falta para o crente, para o cristão, e quando realmente é uma coisa mais espontânea, mais solta, mais verdadeira, daí o seu vizinho, o cara do lado do seu trabalho, vai perguntar para você, mas me explica a razão da sua fé. Eu acho que aí dá a oportunidade para evangelizar. Antes disso, eu acho que é boca que usa mesmo. Nosso diretor de imagens está aqui, fala você. Imagens, ídolos. Ídolos e imagens ele trata. E acho que da educação. Eu acho que a gente tem o cristão ele tem que educar, levar cultura, levar arte, toda a beleza a partir de Deus. Acho que é por aí. Uma coisa que a gente tem esquecido de deixar no segundo, terceiro. Se ele se converter é um plus, né? Um mais, né? Eu vou ficar com... O que é a conversão, né? Eu vou ficar com aquela frase... Mas falou aqui, ó, Brian McLaren no Ortodoxia Generosa já falava que o Evangelho, ou seja, a missão principal de Jesus foi mostrar que a gente deveria estar melhorando a vida das pessoas aqui na Terra, não pensando só em salvar possíveis almas para encontrar no céu. Então a coisa acontece aqui no sentido de melhorar a vida das pessoas. Será que a gente está fazendo isso, né? Gostei pra caramba do lance da gente continuar. Seja você mesmo. Esquece essa história da perfeição, de ter as respostas. Seja fraco, peça ajuda para o seu vizinho espírita, seja solidário com o seu vizinho macumbeiro, e Deus faz as coisas muito melhor do que as nossas estratégias até do que jogar os folhetos no chão, como o Wander, na época que ele não era apóstolo, fez isso. A gente volta no nosso próximo Zona da Reforma.